Uma boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos, os bons espíritos nos protejam, nos intuam, sempre no rumo das decisões corretas, das boas sugestões, para que nós possamos ter a firmeza e a convicção das provas a que nós nos submetemos antes de vir para essa nova existência. Nós estamos recebendo hoje aqui na casa com muita alegria o Rodrigo Leite, de São José do Rio Preto. Ele está hoje aqui representando a USE, a União das Sociedades Espíritas, mas ele é do Centro Francisco de Assis, um centro que tem uma obra social muito bonita lá em Rio Preto. Dr. Aguinaldo, né? Dr. Aguinaldo, presidente. É um centro que vale a pena todos nós conhecermos, tanto a obra social quanto a obra doutrinária. É um centro muito fiel à doutrina de Kardec. Então nós agradecemos, Rodrigo, mais uma vez. Você já é quase da nossa casa aqui. Daqui uns dias você já tem a carteirinha da cruzada e a gente fica muito feliz da sua volta, que você possa ser iluminado pelos seus mentores e que transmita bons conhecimentos para nós, porque o conhecimento é a chave para a nossa evolução moral. Então vamos iniciar os estudos da noite, serenando os nossos corações, elevando todos nós o nosso pensamento a Deus, sintonizando os nossos anjos de guarda, espíritos familiares e, acima de tudo, sintonizando as vibrações do Mestre Jesus, este espírito de perfeição moral que conduz o nosso planeta com muito amor, com muita caridade, aguardando o dia que todos nós, espíritos aqui encarnados e também desencarnados, possamos transformar este nosso querido planeta num planeta feliz. Vamos pedir que os conhecimentos que o nosso irmão nos trouxe essa noite sejam a chave para o nosso desenvolvimento moral, para que através desses conhecimentos desta noite possamos fazer o melhor uso do nosso livre-arbítrio, esta conquista que nós temos perante a nossa razão para a boa tomada de decisões nas nossas vidas. Pedimos também pelos irmãos desencarnados que, pela necessidade ou pela vontade do conhecimento, se achegam nas esferas espirituais que vão além das paredes desta casa, que esses irmãos possam ser bem recebidos e que eles tenham as pérolas do conhecimento, da doutrina e do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, neste sentido, para darmos início aos estudos da noite, dissemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Então, neste sentido, nós abrimos a primeira parte dos trabalhos, passamos a palavra ao Rodrigo, desejando uma boa palestra. Boa noite, pessoal, tudo bem? É verdade, eu acho que eu já tenho minha carteirinha aqui, sim. Não é só porque nós temos empresa aqui, mas eu realmente, desde a primeira vez que vim nessa casa, é uma coisa de afinidade mesmo, né? Os afins se atraem, eu adoro vir aqui, adoro. Engraçado, né? Estou na dúvida cruel, eu vou usar o nosso livrão aqui, eu vou usar tecnologia, né? Ou vou usar os dois. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espiritismo é isso. Ciência, filosofia e religião, nossos três pilares, nos fazem acreditar que essa doutrina, que nasceu simbolicamente, historicamente, com esse livro, foi perseguido, queimado. Quem assistiu aqui o filme do Allan Kardec? Tá no Netflix? Tá no Netflix ou tá no Amazon?
Acho que está nos dois. Quem não assistiu? Kardec. Assistam, pessoal. Assistam por quê? Porque o mais interessante no início dessa nossa doutrina é a gente ter um contexto de que ela nasce primeiro, porque o Mestre Jesus anunciou: vos enviarei o Consolador prometido, o Espírito da Verdade. Tem gente, feliz ou infelizmente, né? Prefiro achar que infelizmente, que está esperando que o Mestre venha em carne e osso ter conosco aqui novamente. Quem aqui acredita em reencarnação? Quem não acredita ainda, mas está aqui para saber: sou ateu, graças a Deus, mas esse negócio ainda estou aprendendo. Aqui pode, porque a doutrina espírita é para quem não está com a taça vazia. Você olha um copo, ou ele está meio cheio, ou ele está meio vazio. Eu prefiro falar que ele é para quem está com o copo meio vazio, que sempre tem espaço para encher. A doutrina espírita, ela tem por pilar a gente pensar: será que isso é verdade? Eu sempre digo nos meus bate-papos, né? Palestrante é você daqui a uns anos talvez, mas aqui, igual estou fazendo com vocês aqui um bate-papo, podem me perguntar, levanta a mão, eu adoro que faça isso também, porque eu gosto de interagir. A gente tem no meio espírita assim, psicografado pelo espírito de Piriri Pororó. Nossa, é muito bom. Será? Será que só porque uma obra literária escrita em formato de livro ou e-book, dizendo que o médium através do espírito Piriri Pororó, a obra é boa? Não sei, temos que ler e passar ela por 3 crivos: o da ciência, se tudo aquilo que está escrito, por exemplo, a Terra é plana, o espírito de Piriri Pororó fala com toda a propriedade que a Terra é plana, já furou a ciência, né? Filosofia, não tem como ser plano, né? Não existe isso. Então estamos filosofando. E religião, qual? Nós aqui abraçamos o que os espíritos nos trouxeram. Qual o guia e modelo que devemos seguir na nossa doutrina? Jesus. Jesus é o maior guia e modelo que a nossa doutrina espírita nos ensina a seguir. Então, de repente, essa mesma obra, além de dizer que a Terra é plana, diz que não é tão errado assim apedrejar a mulher adúltera, que está na lei do Velho Testamento, e de fato está nos costumes judeus, não se faz hoje, aqui pelo menos que a gente tem notícia não. Faz sentido ser um livro bom? Mesmo dizendo que ele é psicografado? Kardec já dizia: perguntai às pedras, até as pedras responderão. Então, aqui na doutrina espírita, a gente tem condições de analisar o médium. Alguém duvida que o Chico Xavier, que nasceu lá no interior de Minas, levando garfada na barriga, lambendo ferida do primo? Vocês viram o filme dele também, gente? Graças a Deus a espiritualidade trabalhou bastante para que esses autores, né, e essas produtoras nacionais fizessem bons filmes espíritas fidedignos. Porque quem viu um pouquinho da vida do Chico naquele filme, Chico Xavier, no As Mães de Chico também, vai perceber que um médium que nasceu naquela condição, se lascou a vida inteira, viveu da aposentadoria até o final, até o terno dele, que ele foi enterrado, era doado, emprestado. Uma obra que até hoje vende milhões e milhões de cópias todos os anos e fomenta a nossa Federação Espírita Brasileira em várias línguas. Graças a Deus também, agora no exterior, as obras estão sendo cada vez mais discutidas, traduzidas. É disso que eu vim falar hoje. Dizer que o Espiritismo
como Jesus disse, vos enviarei o Consolador prometido, é a chave para as nossas mazelas de hoje. É tão fantástico que hoje nunca se vendeu tanto antidepressivo como hoje. Antes eu até dizia para um dos meus 3 filhos, olha, eu acho que você precisa ser médico, não é advogado igual o papai não, porque você está pertinho lá do lado ruim da força. Mas médico, né? Vai salvar vidas, tal. Hoje eu estou falando, não, se quer dinheiro e mais tranquilidade, vira psicólogo. E se virar médico, vira psiquiatra. Porque nunca a humanidade teve uma estabilidade econômica relativa, ainda que seja, mas a gente tem comida, a gente tem bebida, a gente tem carnaval agora, a gente tem asfalto na frente de casa, a gente tem saúde pública. Bom, eu precisei do SUS e graças ao SUS, num acidente que eu sofri, bati de frente com a carreta, eu tô aqui. É bem diferente de 50, 80, 90 anos atrás. Então esse conforto que foi anunciado pelos Espíritos, para quem vê a Gênese, como a gente identifica o final dos tempos? O homem será aposentado dos trabalhos mais rudes. ChatGPT, vocês já ouviram falar disso? Você pergunta e o chat no computador, um robô que tem 40 teras lá de textos, trabalha para você, te traz o que você precisa pronto. Receita de bolo, fórmula da bomba atômica. Aí para que você vai usar é um problema seu, mas está lá. Então, finais dos tempos, vocês serão aposentados do serviço mais rude. Eu não acho um abençoado para carpir um lote. A prefeitura vai lá e me multa. Bolsa disso, bolsa daquilo. Então, enfim, é incontroverso que hoje o tempo é melhor do que antes. Claro, existem pessoas em situação de indigência, óbvio. Estamos ainda num planeta de expiações e provas. Estamos sim. Mas o mundo está melhor. Hoje, no máximo, a gente paga para ver o Parmeira não ser campeão mundial. Eu não podia perder essa. Mas, antigamente a gente pagava para ver cristão sendo queimado vivo, sendo comido por leão. A gente pagava o ingresso, ou pelo menos ficava do lado do imperador, pão e circo. Eu não consigo ver um acidente com sangue na estrada, imagina ver isso ao vivo. Então sim, a humanidade evoluiu. E essas respostas estão todas na doutrina. Por isso que eu peguei o início, quando a gente passa dos 40, eu vou fazer 44, quarta-feira de carnaval. A gente tem um problema que não acorda cedo, né? Então eu acordei 4 horas da manhã hoje. Quem me segue no Instagram aí, @RodrigoLeiteADVS. Eu posto todos os dias o meu estudo do Livro dos Espíritos. E eu acho que eu vou demorar umas 10 encarnações para conseguir estudar de verdade essa obra. Então hoje lá, depois que eu postei o meu primeiro estudo e tal, eu falei, o que eu vou falar lá na Cruzada Olímpica hoje? Lá em Olímpia, vamos lá. Peguei o início do livro. Lá antes dos prolegômenos. Item 4. Comecei a sapear e achei. Gente, eu nunca tinha visto isso. Em poucas palavras, os pontos principais da doutrina. Está aqui, a partir daqui. Deus é eterno. Parece óbvio, né? Mas nunca houve tanta discussão se Deus existe, se Deus não existe. Tantos pensadores defendendo a ideia de ateísmo. E eu comecei a seguir alguns deles, principalmente os mosqueteiros, e vi que essa concepção de Deus, que às vezes é difundida, aquele Deus de barbinha, por exemplo, gordinho, num trono, é Papai Noel, gente, não é Deus. Aquele Deus que pune severamente, eternamente, não é um pai amoroso. Existe injustiça? Não tenho dúvida, sou advogado. Criancinha arrastada no cinto de segurança, vocês lembram desse episódio? Gente que morre, pai de família que morre com bala perdida, é injustiça? Claro que é injustiça. Mas só a doutrina espírita
ensina que não há nenhum injustiçado, porque ela abre o lente da nossa única vida, da eternidade que nós criados, e aí eu não estou falando mais de espiritismo, nós fomos criados à semelhança de Deus, que é eterno, imutável, imaterial. Nós nunca vamos ser Ele, nunca. Existem irmãos, em especial os evangélicos, que dizem que Jesus é Deus. Concordo, assim como Pelé era o Deus do futebol. É esse sentido de Deus, que é muito diferente do Criador, eterno, imutável, imaterial. Então adianta discutir com um ateu porque ele é ateu? Não, às vezes ele está certo. E essa é a maior vantagem que nós espíritas temos. Existe algum benefício, algum lucro a gente discutir que não há reencarnação? É a mesma coisa que falar que o sol não vai aparecer amanhã. Para alguns talvez não, mas é momentâneo também. Mas a reencarnação é uma coisa tão óbvia a partir do momento que nós, todas as religiões enquanto instituições, católico, evangélico, protestante, igreja do 7º, 8º, 9º, 10º dia, quanto vocês quiserem, todos falam, Deus é bom e justo, é nosso Pai. Ele não ia deixar a gente ir para o céu ou para o inferno em uma vida só. Então encerra o assunto aí. Ah, mas não é bem assim, vai ter o dia do juízo final. Ah, então tá bom, aqui a gente chama isso de reencarnação. Vida que segue. Porque tem outras coisas que a gente pode falar em pé de igualdade. Amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus como todas as coisas. Acabou. Não tem outro irmão cristão que não defenda isso. As pessoas falam, ah, Leite, você é espírita. Não, eu sigo a doutrina espírita, eu sou cristão. Eu tento ser um pouquinho de Jesus nessa vida, porque ser inteiro não dá para evoluir, não dá para pular etapas. A gente até tenta pular uma escada, vários degraus, mas a chance da gente quebrar o nariz é enorme. Vocês concordam comigo? A evolução tem o seu processo. A ciência, de novo, ciência, já provou que nosso corpo material, esse aqui que a gente usa, para o espírito se manifestar, é de 2 bilhões só de anos. E qual que é a idade de Cristo? Não é 33? Antes do planeta Terra estar aqui, esse planeta físico, ele já existia, porque ele é o nosso governador, ele é a comunidade de espíritos crísticos. Onde está escrito isso? Está escrito na Bíblia, está lá, no princípio, criou Deus, está lá na Bíblia. A gente só precisa tentar interpretar à luz do espiritismo, que é uma ciência, filosofia e religião que explica mais do que um padre, por exemplo, do que toda a literatura medieval da época da Inquisição, que nós aqui estávamos lá. Não pensem que não, porque estamos aqui, nascemos, morremos, renascemos, progredimos sempre. Qual é a lei? E não progredir não é atrasar, é só uma ofensa. A gente tem que evoluir. E aí nesse resumo aqui que eu peguei no Livro dos Espíritos, eu fui seguindo. Então, o mundo espírita é um mundo normal. Mais embaixo ele fala assim, o mundo corporal é secundário. Então separa. Mundo planeta Terra, corporal. Mundo espírita, não sei onde está, a gente consegue perceber, só a hora que a gente desencarna. Mas ele está ali, paralelo, universo paralelo, 5ª dimensão, 7ª dimensão. Dê o nome que você quiser. Aonde eu quero chamar a atenção de todos? E por que é tão ruim estar encarnado? Por que a depressão nos abala, nos atinge? Por que o suicídio, em especial entre as crianças, graças a Deus isso não sai no grupo de WhatsApp? As pessoas estão tendo um mínimo de noção de não postar a criancinha pendurada numa corda, ou com o saco, porque fez um desafio idiota, não sei das quantas. Olhem os filhos e o que eles estão seguindo, né, nas redes. Por que tudo isso? Está explicado aqui, meus irmãos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar
deixar de existir. Vocês estão preocupados com o Putin? Com os Estados Unidos? Kim Jong-un? China? Eu não estou não. Sabe por que eu não estou? Porque se eles destruírem o planeta, explodiu a Terra, vai estar fazendo um favor para nós. Por quê? Porque o mundo espírita é um mundo normal e não aqui. O que a gente não pode é se suicidar. Você fala, você tem vontade de morrer todo dia? É. Então é por isso que você anda de moto. Não é por isso, eu ando de moto porque eu gosto. Então por que eu não me mato? Porque existe uma lógica para merecer estar lá no mundo verdadeiro. É a mesma coisa que eu perguntar para vocês. Vocês gostam de trabalhar, gente? E todo dia picar o cartão? Não adianta falar assim, eu adoro, eu acredito. Mas que é bem melhor estar aí no Beach Park, não é? Tá em casa com a família, assistindo Netflix, fazendo um churrasquinho? É a mesma coisa. E esse sentimento, se a gente falar uma coisa pueril que é o nosso dia a dia, você transformar o nosso espírito imortal e milenar, há quantas e quantas reencarnações a gente está nascendo e renascendo e às vezes cometendo os mesmos erros. Não dá vontade de morrer de novo? Voltar para lá? Vamos piorar, do lado de lá está todo mundo que você gosta que é melhor que você, que é o meu caso, tenho certeza disso. Fica assim, nossa, todo mundo que eu gosto está lá desviando o cachorro da frente da minha moto para não morrer aqui e me arregaçar de novo. Eu bati de frente com uma carreta, tô aqui ainda. Gente do céu, eu tenho dó dos meus amigos espirituais, o tanto que eles me ajudam, entendeu? Mas eles falam, você tem que ficar ele aí, você tem que falar um pouquinho lá no cruzado, você tem que fazer aula para criancinha, deve ter isso, né? Gente, o cobrador chega e você está trabalhando, ele volta depois, essa é a regra. Então, qual a causa das nossas aflições? Se você aí, que está sentadinho aí quietinho, você está angustiado, você acha que o problema é com você, com o seu marido, com essa sogra, com o seu filho? Não, o problema é a gente ser milenar, é a gente ter Deus dentro de nós, porque Deus é a maior prova da humildade. Ele é tão grande, que ele se esconde dentro da onde? De nós. A gente não precisa vir aqui no centro para encontrar Deus. Na verdade, eu até acredito que as pessoas que encontram Deus mais rápido são aquelas que encontram dentro de si mesmo. São aquelas que lá na rua, que nunca pisou numa instituição religiosa, conseguem amar o próximo como a si mesmo. Entendeu? Mas ser bom é obrigação. Claro que é, gente. Agora, ser além que é difícil. Eu não sou nenhum bandido. Tudo bem. Mas é o além que é o difícil. Tirar da boca para dar por mão. Tirar a roupa do corpo para dar por mão. A gente ainda está nesse processo. E precisa ser uma vida só? Não. Essa é a magia. Essa é a bondade de Deus. Então você está angustiado? Vem comigo que tem consolo. No espírito, há no homem 3 coisas. Que é outro negócio que dá ruim para nós, enquanto espíritos viajores, que nos deprime. Olha só, 3 coisas existem em cada um de nós, homens e mulheres. E detalhe, espírito não tem sexo, não como a gente entende, pelo menos. Se você está num corpo de homem, é porque você tem certas obrigações e habilidades para aprender num veículo de homem. É a mesma coisa que você pegar uma caminhonete para correr Fórmula 1, não dá. A caminhonete serve para ir para a roça, e a Fórmula 1 é para você correr a velocidade. É um veículo, o espírito está lá dentro. Se você nasce mulher, precisa reencarnar uma mulher. Para entender a doideira que é. Se eu já fui mulher, eu não lembro. Mas eu tenho uma pequenininha em casa lá que eu falei, agora eu vou entender qual é que é. Ela está com 10 anos, até hoje eu não entendi. É bossa nova com rock and roll, gente. Não dá. É desde que nasce. Então, tem explicação. Mais para frente aqui a gente vê que o espírito sofre influência da matéria. Mas antes de eu falar disso, 3 coisas existem na gente. O corpo, essa máquina aqui, a alma e o laço que prega essas 2 coisas, que tecnicamente a gente chama de perispírito. Kardec deu esse nome.
Ah, isso eu já sabia. Corpo, alma, que é quando a gente está encarnado, porque espírito é quando a gente é alma penada. Penada mesmo, não tem corpo. Espírito, alma, estamos ligados ao corpo. Através do quê? Perispírito. Sem querer pegar no pé das meninas. Quantas roupas vocês trocam antes de sair de casa todo dia? Se não pôs na mão, trocou na cabeça. Nós homens é mais tranquilo, né? É assim, né? Tá. Agora que me fizeram o uniforme da empresa, então, tô mais fácil ainda de vir trabalhar. Peguei mais 2 camisetas hoje. Dá ela aí. Mas vocês entenderam o que é a confusão de ser encarnado? Porque imagina, você enquanto espírito, você não tem que pensar a roupa que você vai pôr. Há espíritos que pedem para vir gordinho, porque na beleza você perderia. Há espíritos que pedem vir coxo, manco, vesgo, porque a beleza realmente nos excita os sentidos das paixões mundanas e materiais. Porque do outro lado, segundo os espíritos, a gente não vê corpo, a gente vê luz. Quanto mais luz, mais belo. E o que me deixa triste é que nos parece, é só parecer, porque não é, viu, pessoal? É que o mal é barulhento. Mas não parece que as coisas estão cada vez mais feias? A arte está cada vez mais feia. Você pega um quadro, joga meia dúzia de borrão nele e fica 200 negros olhando para aquilo lá falando, ai que maravilha. Enquanto tem uma estátua esculpida em 5, 10, 15 anos no mármore que ninguém passa e ainda picha ela. É que o mal é barulhento. O mal não quer dizer que ele é ruim, mas ele está indo contra uma coisa que é inevitável. As pessoas falam que eu, Rodrigo Leite, sou meio teimoso. Eu falo, não, teimoso é quem teima comigo. Mas teimar contra as leis de Deus, e principalmente contra os ensinamentos do Mestre Jesus, é revoltante. Por quê? Você não vai vencer. Aí quando você não vence, o que acontece? Você se revolta. Se você se revolta, o que você faz? Você pega todos os teus amigos bolsominions que perderam a eleição e se une a eles. Democracia. Ou você pega todos os seus amigos lulanáticos e também se une a eles para zoar os bolsominions. Esquecendo que Jesus nos ensina que nós temos que nos amar. E que essa história de político de estimação, vocês já sabem onde vai dar. É só olhar os últimos 50 anos de Brasil. Faz sentido que a nossa missão aqui na Terra é muito além de tudo isso? E que nós somos causadores de todas essas aflições? E começa no corpo que a gente escolhe. Eles continuam aqui, ó. Tem assim o homem 2 naturezas. Eu estou piorando, né? Antes eu estava só na roupa das meninas, que é difícil escolher e tal. Que roupa que eu vou pôr lá em Olímpia quando eu reencarnar lá? Imagina. Além disso tudo, a gente tem 2 naturezas. Kardec no Livro dos Espíritos. A natureza do corpo, que ele reduz, que ele assim, ó, o homem tem 2 naturezas: a do corpo, que participa da natureza dos animais, e a dos espíritos, que a gente sente pela alma. Então vamos lá, você já escolheu a roupa que você foi trabalhar hoje, você veio aqui no centro hoje, tá tudo certo. Agora você tem 2 problemas. Você tem o teu instinto animal. Nós homens, vê aquele mulherão passando e o olho faz assim, né? Não posso, a irmã do centro. Nós vamos. As mulheres olham pra Mema. Admirei o cabelo dela. Por que o meu não é igual? Instinto animal. E temos o instinto da alma. Como essa pessoa é legal. Ela é bonita, mas ela é muito humilde, ela é muito gente fina. Ou ela é muito chata, é um porra, é indecente. Esse conflito a gente tem o dia inteiro.
Vocês estão entendendo por que é tão difícil ser encarnado e dá vontade de morrer de novo? Difícil. Está tão óbvio aqui. Mas quando a gente entende o processo, não fica mais fácil? Quem não tomou a abençoada da vacina do Covid? Esquece você. Mas e quem tomou? Levar a picada, pegar fila, não poder entrar nos lugares, esquecer a máscara. Não é revoltante? É a mesma coisa. A gente vai levando o mundo dos espíritos, a realidade da encarnação para o nosso dia a dia, faz todo sentido. Por quê? Porque a lei de Deus é perfeita. Tudo se encaixa. É que a gente não tem tempo de ver. A gente perde mais tempo nas redes sociais do que pensando o que aconteceu no dia a dia, por que eu estou azedo hoje. As mulheres têm mais explicação que os homens, naqueles dias principalmente. Espírito não é, pois, um ser abstrato. Tem gente que acha que espírito é aquela fumacinha que não existe. Indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. Tipo o Mundial do Palmeiras, sabe? A gente acha que tem. Não, espírito não é isso. É um ser real, circunscrito. E se tiver um médium muito bom de efeitos físicos, pode ser visto pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Sim, o Chico conseguia tocar no espírito. Os espíritos conseguiam enfiar a mão na cera quente. Lá em Uberaba eu acho que tem um museu que tem o espírito enfiou lá, então ele está plasmado, a hora que ele tira fica até impressão digital. E a gente acha que o espírito... Quem já viu o espírito aí? Levanta o braço. Já viu? Vocês não escovam os dentes, não? Eu não falei desencarnado. Porque a gente acha que nós somos o corpo, não o espírito. E todo dia que a gente escova o dente e olha para o espírito, a gente está vendo o espírito. O duro é quando tem um atrás e não tem ninguém, né? Aí tudo bem. Aí é livro dos médiuns. Aí a Tereza explica para nós, né? Livro dos médiuns. Eu estou no livro dos espíritos, pessoal. Livro dos espíritos. Pertencem a diferentes classes. Ou seja, eles não são iguais. Ninguém é igual. Entendeu? Por quê? Porque Deus os cria simples e ignorantes e fala: vai que é tua, meu filho. Vai e estreia. E aí dá show contigo. Não podia ser diferente. Não podia. Por quê? Se Deus é bom e justo, por que Ele criaria arcanjos e criaria o leite? Sacanagem, né? Pode acontecer isso. Não pode. E é fácil distinguir, né? A diferença dos espíritos. Um espírito bom faz coisas boas. Um espírito mau faz coisas más. Que dificuldade nós temos para ver isso. E você? Você é um espírito bom ou ruim? Aí é de cada um. É de cada um. E todo mundo tem bafo de manhã. Então não é aí que você analisa também. A hora que você estiver vendo o espírito na frente do espelho. Eu comecei falando que o espiritismo explica, né, as causas das nossas mazelas, principalmente as psicológicas. E eu estou arriscando, comecei já pelo livro 6 das séries psicológicas da Joana de Ângeles. Se eu der conta esse ano que vem eu começo a postar sobre essas obras. Mas eu peguei a obra de autodescobrimento, tá? Descobrimento íntimo, né? Volume 6. E tá tão claro hoje que a maioria dos problemas interpessoais na empresa, por exemplo, nós temos aqui, ao todo, na empresa acho que é 360, só que em Olímpia nós temos mais de 100 funcionários, 200 funcionários, que é a maior parte. Tem Terreus, em toda a região, Guaíra também. E aí eu fico pensando, se eu tenho tantos irmãos assim, pilotando os nossos ônibus hoje, e eles têm os mesmos problemas encarnacionais que eu, por que eu não vou entendê-los? Quando dá uma raspada de câmbio, quando toma uma multa, quando manda um passageiro, bom dia meu passageiro, né? E por aí vai, né? Não vou falar o que acontece. Por quê? Olha, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Ficar igual um monge no mosteiro é impossível. Não rola. Vai te dar dor de barriga e você vai ter que ir para a cidade cuidar da desenterria, tá? Que os espíritos se carregam disso. Todos se melhoram passando pelos diferentes degraus da hierarquia espírita. Essa se melhora foi por meio da reencarnação. Aí vamos lá onde o bicho pega para nós aqui. A uns é imposta. O pessoal lá fala:
Você tem que nascer. Você vai nascer porque você vai nascer e pronto. Eu falo, não, não vou não, não vou não, não vou não. Vai. E é imposto. Puf. Depois de 4 abortos espontâneos da minha mãe, eu sou o 5º. Eu falo pra ela, era eu, mãe. Você foi corajosa. Uma delas eu quase levei a velha. Nossa, tadinha. Mas eu vim. Então, a uns é imposto, a outros é missão. Eu acho que toda mãe é missão. Toda, sem exceção. Porque receber um espírito doido, igual eu, né? É missão, não tem o que fazer. Vocês entram, mulheres lindas, maravilhosas, parecendo aquelas Land Rover gigantesca, mais cara do Brasil na maternidade, assim, estou grávida, e sai parecendo uma Kombi de feira, e acha aquilo tudo lindo, não está doendo nada, né? O peito, o corte, nada. É claro que é missão, né? Dar vida por nós filhos. Eu preciso reencarnar mulher. Vamos ver, né? É que eu acho que eu vou ser muito danadinho, eu preciso dar uma apurada ainda no meu espírito, nas minhas baixas paixões, né, para vir mulher, né, para não ser danadinho. Então, tudo isso, vocês estão entendendo? As causas da depressão, as causas da gente ficar azedo, às vezes, nós temos mais momentos felizes do que momentos azedos. Para quem é assim, parabéns, porque os números das instituições de saúde aí dizem o contrário, né? A gente nunca teve tão reprimido ou oprimido. O meu RH sofre pra caramba, para contratar, para demitir, para ajustar. E isso que eu estou olhando assim, um grão de areia perto do oceano, né? Se a gente pensar que tem a mesma situação do outro lado também, mas vamos falar só de nós encarnados. Eu preciso falar essa. Só falta mais 45 minutos, tudo bem para vocês? Ninguém deixou o frango assando lá? Porque ia acabar rapidinho? Não? A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma do espírito possa encarnar no corpo de um animal. Não, seu cunhado não é um chimpanzé. Porque tem essa, né? Na outra vida eu vou nascer um beija-flor. Aí a gente já imagina, né? Esse aí, quando nascer, vai nascer um chimpanzé mesmo, né? Não existe essa possibilidade. Se os espíritos estão dizendo isso aqui, e eu anotei, é que para mim faz muito sentido, né? Hoje tem uma lógica absurda, e respeito para quem pensa assim, prefiro bicho do que gente. A primeira vez que eu ouvi isso, eu me revoltei, porque eu sou pai de 3. E eles são meus pets. Você tem pet? Você é pai de pet? Sim. 3, 10 e 13. E dura, né? Se Deus quiser, dura bastante. Mas tem um negócio assim, prefiro bicho do que gente, que a gente tem que pensar, meus irmãos. Do animal não é cobrada evolução. Eu não estou falando para maltratar, viu? Pelo amor de Deus. Mas eu já vi dar comida para um cachorro e do outro lado tinha um mendigo passando fome. Dá para os dois pelo menos, né? Ou só chega com ração mesmo, porque talvez o mendigo não vai querer ração, né? Vai querer uma quentinha. Mas o sentimento está assim: julga o mendigo, aquele irmão que está jogado na sarjeta, a gente não sabe por que ele está ali, prefere achar que o cara é à toa, vagabundo, isso, aquilo, entendeu? Julga, né? Somos todos julgadores, né? Somos todos a favor da pena de morte até que o nosso filho não seja condenado, né? Então, e aí vem essa por que a gente gosta de bicho? Porque o bicho não te cobra, o bicho não te questiona na hora que vira adolescente. Vocês descobriram por que Deus faz a gente beber? Eu descobri, agora, esse ano. Com filho, não, com filho adolescente. Se nascesse adolescente, eu matava no berço. Aí nasce aquele serzinho bonitinho, pula-pula. Ontem eu estava comendo na pizzaria lá, aquele cabelinho. À noite ele vem, põe a mãozinha assim, dorme comigo. Você vai crescer, mas deixa eu aproveitar. Não é? Quem tem filho? Então é uma delícia, né?
Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma de todos aqueles que conheceram na terra, de todas as suas existências anteriores. Lembra? Quem nunca acordou com aquela saudade apertada no peito? Eu vou explicar o que é. Sonho, sim, existe. Desdobramento do espírito que sai do corpo. Uns vai para a balada e arrebenta, acaba de sair do centro, dorme e vai para a balada, gente. Tá tudo certo. A gente não está aqui para julgar. No outro dia de manhã, eu não sei como é que ele vai estar, né? De repente ele toma um pito do chefe, porque tudo é vibração. Mas outros, especialmente se a gente perder um ente, e aí já passou um tempo e tem aquela saudade, é possível rever. O espiritismo matou a morte. Hoje mesmo eu estava com a Raíssa, a minha assistente lá no departamento jurídico da empresa. Eu falei: olha, vem cá, minha senha do meu computador você já sabe, é essa aqui. Eu vou no Congresso Espírita, pessoal. Alguém vai aqui? Goiânia? Retiro de Carnaval, Congresso Espírita em Goiânia. Ainda tem ingresso, tá? Porque o pessoal está achando que é online. Foi até 2019, aí depois veio a pandemia, não teve. É um congresso que é 36 anos. Haroldo e uma galera. Então eu vou de moto. Troquei a caramba. Vou de moto. Então, Congresso Espírita, me proteja, meus espíritos amigos. Deixa eu dar uma aceleradinha minha Ducati. E deixei lá escrito: olha, se der ruim, um arquivo que eu quero assim, se der ruim é tipo, morri e volto logo. É isso, porque eu não vou ter um celular para te mandar um zap. Ai, doutor, pelo amor de Deus, não fala isso. Falei, gente, se todo mundo tivesse a consciência que eu tenho, morri e volto logo, as coisas... Bom, os advogados se lascavam, né? Porque aí não tinha briga de família na hora do inventário. Todo mundo respeita a vontade do morto. E o medo do peste voltar e puxar teu pé? Vai desfazer a vontade do morto, já que não tem morte. Então eu falei lá, morri e volto logo. A gente, quando tem essa consciência, esquece todo e arruma outras soluções que é possível. Eu tenho no meu computador, a Raíssa sabe a senha para entrar, de algumas coisas que, se der ruim, eu quero que meus filhos saibam, meus sócios saibam, e todo mundo que me conhece saiba. Tá tudo certo, façam o mesmo, é bem legal. E tomara que a gente não use. Lógico, né? Porque você fala assim, quem quer ver Jesus, né? Levanta o braço, né? Fala assim, agora, todo mundo abaixa. Até eu. Porque eu tenho a consciência que eu não tenho a iluminação suficiente de estar num lugar menos ruim. Eu falo e repito, para quem já ouviu, todo mundo, assim, a maioria, né? Alguns espíritos de luz aqui que eu tô vendo, não, né? Mas vai pro céu, né, gente? Centro, espírita, umbral. Dá uma temporadazinha ali, aí vem a mãezinha, a vozinha, pede para os espíritos de luz e nos resgatam. Eu já estou apelando com meus aluninhos na sala, né? Se o tio Leitão for, vocês pedem para o anjo da guarda resgatar ele lá no umbral, beleza? Tá bom, tio Leitão, tá bom. Faz lá, Deusinho, salva o tio Leitão. Ele está no umbral. Advogado, né, gente? Então, tem que procurar brecha na lei, é o que eu faço aqui todo dia. Por que sofremos? Por que sofremos? O espírito encarnado se acha sobre a influência da matéria. O homem que vence essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos. A chave está aqui? Tá. Mas é igual Deus dá para nós no molho com 1000 chaves, né? Ó, a chave está aí. Acha ela. Não é? Vocês já pegaram aquele molho? Aqui do centro deve ter 200 chaves, né? A hora que você precisa do banheiro, tá lá também, entre elas. É assim? Tudo no mesmo molho? Só você sabe, né, qual que é do banheiro, né? Mas a chave está aqui, pessoal. A gente levar a vida com humor, com leveza, entender que o outro é azedo, porque nós também somos, é o primeiro passo. A gente entender que o bom é estar lá e não estar aqui, por exemplo, nos tira aquele pesar de ter perdido um ente. É morrer e volto logo, ou morrer e daqui a pouco a gente se vê. O espiritismo matou a morte.
E a gente se revoltar por essa nossa condição não vai resolver. E pior, gente, quantas famílias de 3 filhos vocês conhecem além da minha? Hoje está escasso, meu irmão não tem nenhum. Ele falou, você já fez 3? Deixa a herança da véia para os teus. Desse jeito. Fez nenhum. Tem 4 cachorros. Ainda bem que cachorro não é, né? Ainda. E tá difícil reencarnar. E tá tão difícil reencarnar que para quem não vai ter uma nova chance, para quem precisa realmente reencarnar, aonde vocês acham que está nascendo? Numa presepada do carnaval agora, sem pensar, às vezes voltando pela via do aborto, em lares menos estruturados que realmente não tem jeito, em irmãs e irmãos que não tem tanto conhecimento e acha que a bolsa disso, o bolso daquilo é mais negócio do que se esforçar a trabalhar. E é aí onde está nascendo, às vezes 5, 6 numa mesma família, porque precisa reencarnar e às vezes dentro do nosso lar, mesmo tendo condição, a gente tenta, gasta 500 mil reais com inseminação e não vem. Está acontecendo isso. Tenho amigos nessa situação, que gastou meio milhão e não deu certo. Então está difícil reencarnar. Por quê? Porque é chegado os sinais dos tempos. A Terra evolui. Tudo isso que a gente vê lá fora, o mal é barulhento, ainda é a minoria. Numa favela do Rio de Janeiro, que eu já estive algumas vezes lá, tinha clientes lá, de transporte também, ônibus. Tem muito mais gente boa do que dono do morro e traficante. As pessoas às vezes não escolheram estar morando lá, é onde tinha para morar. E em número é muito maior. E submete ao tráfico porque não tem o que fazer. Então sim, o mal é barulhento, ele tem arma, ele atira helicóptero. E ele vai fazer com que você, eu e todo mundo se desespere contra as leis de Deus, contra isso que a gente está lutando e almejando, que é passar para um planeta melhor. Eu falei aqui, a hora que eu entrei com os nossos irmãos lá na frente, que eu não tenho raiva de político, eu tenho dó. Tenho dó, porque imagina o cara chegar lá do outro lado e falar assim, olha, eu peguei o dinheiro da merenda das criancinhas lá do bairro e pus no meu bolso. Eu deixei de pavimentar uma pista e milhares de pessoas se acidentaram, machucaram e morreram. Porque eu pus o dinheiro no meu bolso. Eu podia ter feito creche, saúde, educação, melhorado o meu país, o meu Brasil, e pus dinheiro no meu bolso para manter o meu jatinho. Vocês já imaginaram olhar para Jesus e falar isso? Então a gente tem que ter dó dos nossos governantes, não raiva. Por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, simbolicamente, tem uma estátua. Qual é? Jesus. Ele está por nós. Muita paz. Os passistas, por favor, se dirijam à sala de paz.